Quarta-feira, a oposição no Congresso tem preparado uma ofensiva contra os decretos assinados pelo presidente Lula que restringem o acesso de civis a armas e munições, gente. Um projeto de decreto legislativo já foi protocolado, inclusive pelo senador Flávio Bolsonaro do PL do Rio de Janeiro, com a assinatura de outros 10 integrantes da casa. Segundo os congressistas, a ação de Lula viola a lei já existente e extrapola a função e os limites de um decreto administrativo. Você acha que vai dar alguma coisa isso aí, Maninho? Olha, eu acho que entra nos capítulos da relação conturbada de Lula com o Congresso. Vale lembrar que não é o primeiro decreto de Lula que sofre esse tipo de resistência. Ele fez o decreto do saneamento básico, que teve um PDL, projeto de decreto legislativo, para derrubar o decreto no caso do saneamento básico. E o ponto aí, para o pessoal entender... Só fazer um rápido break, Maninho, para você que está no rádio, a gente já volta, são 11h38. Para o pessoal entender, basicamente, na legislação, existe uma hierarquia das coisas, né? Então tem a Constituição, que é a lei maior, existem as leis ordinárias, as leis não podem contradizer o que diz a Constituição. A Constituição vale mais do que a lei comum. E depois da lei tem o decreto. O decreto do presidente serve para regulamentar uma forma administrativa de cumprir a lei. Ou seja, o decreto precisa estar dentro do espírito da lei, não pode tentar subverter a lei. E foi algo que o Lula tentou fazer no caso do saneamento básico com muita clareza, alterando prazos que as empresas estatais precisavam ter de acordo com a lei do Marco Legal do Saneamento Básico para cumprir as adequações para a universalização do saneamento até 2033. O Lula tentou driblar a lei a partir do decreto, o que é ilegal. E aí, nesses casos, o Congresso precisa, de fato, reagir. A gente tem que ver agora, no caso do decreto das armas, os aspectos técnicos. Quais são os pontos que o Lula está tentando burlar através do decreto na legislação? Esse tipo de coisa não pode acontecer. Mas o que a gente viu no caso anterior, a Câmara dos Deputados aprovou o PDL para derrubar o decreto do Lula, mas quando chegou no Senado, o Rodrigo Pacheco decidiu sentar em cima do decreto e foi negociar com o Lula a publicação de um novo decreto que tentasse ali conter os ânimos do Congresso. Então, eu acho que pode acontecer algo semelhante, ou seja, o projeto do decreto legislativo que derruba o decreto do Lula avança na Câmara dos Deputados, mas deve ficar travado no Senado, porque essa tem sido a postura do Rodrigo Pacheco até agora. Agora, é uma pauta de relevância para o país, essa discussão toda das armas? Olha, tem menos relevância do que o discurso bolsonarista coloca, como se fosse a solução de segurança pública. Não é solução de segurança pública. É uma pauta de nicho, aqueles que gostam de ter armas, que são colecionadores. Mas o ponto é que as pessoas têm o direito individual de ter armas, e aí é preciso ter uma regulação com clareza e objetividade, o que é que pode, o que é que não pode. Ficar alterando esse tipo de coisa ao bel prazer do governo é ruim, porque gera uma insegurança jurídica, inclusive do ponto de vista dos clubes de tiro, que são, enfim, é um nicho de mercado, mas é um mercado que tem que, como qualquer mercado, ter segurança e estabilidade para poder exercer sua atividade. Ficar alterando isso... Eu não entendi por que o Lula resolveu brigar com os clubes de tiro. O que ele está lucrando em relação a isso politicamente? Ele não quer. Não quer sociedade armada, são milhões de CACs espalhados pelo Brasil inteiro. É claro que a bancada da bala ia reagir a isso, né? Temos aí a bancada da bala no Congresso. Agora, é o que o Mano falou, vai chegar no Senado e o Rodrigo Pacheco vai sentar em cima, porque é o que tem acontecido. Agora, ele não pode destruir, né, a grosso modo falando, o comércio de tanta gente que trabalha com isso, como os clubes de tiro, e não pode também tirar o direito do cidadão que quer ter uma arma em casa de se defender, para se defender, ele não pode tirar esse direito, ele não pode. O que a gente tem visto é o Lula desfazendo tudo que foi feito durante o governo Bolsonaro. Meu Deus do céu, esses 4 anos, depois de tudo que a gente passou, pandemia e um monte de mazela, aí vem o Lula, ao invés de avançar, de ir para frente, olhar para frente, bola para frente, não, ele está
gastando todo o tempo, e pelo menos esses primeiros meses de governo, em desfazer o que o Bolsonaro fez, gente. Deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio. Turma, são 11 horas e 42 minutos. A gente está repercutindo um pouco da ofensiva por parte da oposição em relação ao decreto de armas que o Lula está querendo dar ênfase, né, Maninho? Mais algum ponto? Que esse ponto que a Antônia destacou, eu acho muito importante, porque o Lula assumiu falando em união e reconstrução, etc. Então precisava olhar para frente, mas não, fica o tempo todo alimentando essa polarização passado, com Bolsonaro, olhando para trás. O Brasil precisa ir para frente, não dá para ficar nessa disputa eterna o tempo todo tentando usar o governo anterior como muleta para dizer, veja, ele tem defeitos, eu sou menos pior do que ele. Né? O Brasil pode mais do que isso. Chato, né? Olha só.